Fala pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de mais um artefato muito importante que o gerente de projetos deve saber elaborar. E esse é um documento que eu diria que ele é tão importante que o próprio PMBOK, o Guia de Conhecimentos do PMI de Gerenciamento de Projetos, tem um processo específico para esse documento, que é identificar as partes interessadas. É um dos primeiros processos, ele está lá na fase de iniciação e ele consta na área de conhecimento, né, partes interessadas. Pois bem, então nós vamos mostrar aqui um artefato, o que é o registro das partes interessadas, o que compõe ele, e como eu tenho falado em cada vídeo, nosso objetivo é passar todos esses artefatos aqui para você entender a importância de saber elaborar, saber construir as informações e assim você tem uma gestão de projetos madura, efetiva, consistente e baseada em informações. Então vamos lá para o nosso registro de partes interessadas. Eu vou pegar aqui um vazio, pois como eu tenho falado também nas edições do vídeo, nós estamos elaborando um curso voltado para a construção desses artefatos. A priori nós vamos apresentar o que é o documento, quais informações que são colocadas nesse documento, e aí nós vamos ter um curso específico para isso, que você vai elaborar de maneira consistente cada uma dessas informações para esses artefatos todos. Então, esse artefato aqui é o registro das partes interessadas, onde nós temos uma parte inicial que é a apresentação das informações desse documento, né, o versionamento. Nós temos algumas dicas iniciais de como constrói, né, os passos e os responsáveis pela aprovação. Por incrível que pareça, é muito comum no contexto, no ambiente de projetos, muitas informações se perderem. E isso é muito comum por quê? Porque não se trabalha uma cultura de documentação. Então, além de não ter uma cultura de documentação, ou às vezes o gerente não deixa um prazo específico para documentar as informações do projeto, às vezes ele tem uma grande necessidade de tomar decisões e não tem informação que baliza ele sobre o que melhor se fazer. Então, quando ele não tem uma cultura de documentação, o gerente ele se perde e é muito comum se perder. Toda hora ele vai ter que tomar uma decisão e ele precisa de informação. Se ele não tem uma cultura de documentação, ele fica perdido e às vezes o que ele decidir pode repercutir numa ação errada. Então, a ideia e a dica que eu dou é: crie um momento para você documentar as informações que são produzidas diariamente no ambiente. Informações sobre novas partes interessadas, interesses, novos requisitos, ou as informações de custo, recursos. São tantas informações que nós precisamos levantar que nós precisamos documentar elas. Então, esse documento aqui, ele é tão importante que ele descreve, em linhas gerais, todas as partes interessadas de um projeto. E que são partes interessadas? São qualquer pessoa que pode ser impactada pelo projeto, pelas entregas do projeto. Isso é fundamental, porque é a partir deste documento é que se vai listar as expectativas dessas partes interessadas, qual a melhor forma de comunicar com elas, qual é a melhor estratégia de engajá-las. Então, o registro de partes interessadas ele é fundamental para você ter apoio ao projeto, para você melhorar o seu nível de comunicação e assim o projeto fluir melhor. A ideia das partes interessadas, essa área de conhecimento, é fazer com que o gerente ele tenha apoio. E para alguns projetos, sobretudo aqueles que são muito estruturantes, é fundamental o gerente ter apoio das partes interessadas, senão ele vai ter muita resistência nas entregas, resistência na liberação de recursos, resistência na aprovação de documentos, e aí acaba o projeto, ele não vai fluindo, a cadência dele começa a ser ruim. Então, é importante a gente definir todo mundo que é impactado com o projeto e a partir dessas pessoas todas, definirmos estratégias de engajamento, qual a melhor forma de comunicar e por aí vai. O risco de não ter um registro de partes interessadas bem elaborado é ter baixo engajamento, ter produtos com nível de especificação
e de requisitos falho, porque os requisitos virão também das partes interessadas. Então, sem ter pessoas mapeadas, a execução do seu projeto pode ser ruim. Então, essa planilha aqui eu tenho a parte interessada e aqui a gente vai citar o nome. É claro que em alguns casos, projetos estruturantes, a gente vai ter uma organização. Por exemplo, eu estou com um projeto de construir uma escola. O sindicato dos professores é uma entidade e ele é impactado de alguma forma, positivamente ou negativamente, com uma nova escola. É claro que para o sindicato ter uma nova escola, são mais oportunidades de trabalho para professores e isso fortalece a classe. Então, assim, quem é o responsável por representar o sindicato? O sindicato é uma parte interessada, mas a gente precisa definir a pessoa ali que de alguma forma representa o sindicato. Então, para alguns projetos, nós vamos ter organizações que são impactadas. Isso é importante a gente listar elas, porque elas podem nos apoiar com informações, né? O sindicato, ele pode, por exemplo, para um projeto de uma construção de uma escola, me ajudar na liberação de documentos junto ao governo. Às vezes tem pessoas ali com um nível de influência que podem nos ajudar a ter documentações sendo liberadas mais rápidas, podemos dizer assim. E isso facilita a evolução do projeto. Então, o que eu tenho aqui? A área, né, dessa pessoa, né? Qual que é a função dela, qual que é o ramal dela, qual que é o e-mail dela, celular. Aqui nós temos um bloco de informações que caracterizam as pessoas. E pasmem, é muito comum o gerente precisar de entrar em contato com a parte interessada relevante e não tem sequer o e-mail dele ou o telefone. E aí, quem tinha essa informação era um membro da equipe que está de férias e isso complica a gestão do projeto. Então, aqui eu tenho uma outra coluna que é muito importante, o requisito de comunicação. Cada parte interessada tem uma carência de informação que eu vou precisar empacotar e levar ele num momento específico, ou semanalmente, ou diariamente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, e às vezes num formato diferente. Para algum vai ser um relatório, para outro vai ser um informe, para outro vai ser apenas um e-mail falando de como é que está o status do projeto. Então, para cada parte interessada, uma dependência de informação e uma periodicidade. Isso nós vamos falar no plano de comunicação. Aqui as principais responsabilidades que às vezes uma parte interessada tem em relação ao projeto, as expectativas que ela tem, o poder na empresa. Existem partes interessadas que são internas, né, à empresa do projeto, e ele tem um nível de poder alto, às vezes ele é um diretor, às vezes é um vice-presidente, às vezes é um gerente. Então, a gente precisa entender o nível de poder da pessoa na empresa até para a gente definir a prioridade dessa pessoa em relação a uma demanda específica. Então, por exemplo, por isso que nós temos aqui uma coluna chamada importância. Qual que é a importância dessa parte interessada? Essa coluna ela é formada a partir do poder da pessoa e do interesse nela no projeto. Então, a gente precisa entender esse nível de envolvimento e o nível de poder da pessoa para poder, então, priorizar algumas demandas oriundo dela. Então, se eu tenho um vice-presidente, eu estou com um projeto de desenvolver a nossa nova página institucional, o nosso vice-presidente de relações públicas, ele é um cara com altíssimo poder e um interesse altíssimo também, né, no projeto. Então, a demanda dele em relação a esse projeto da nova página institucional, ela precisa ser atendida com certa prioridade. Então, eu tenho ainda, se aquela pessoa ela é interna ou externa, o nível de engajamento dela, né, se ela é um apoiador, se ela é neutra, ou seja, ela não tem nenhuma influência direta com o projeto, se ela é resistente, opa, a pessoa que já apresentou críticas ao projeto, ela tende a ter uma certa dificuldade em fazer acontecer o projeto. Ele é uma pessoa desinformada, realmente ele está numa situação que não tem base alguma de informação do projeto, ou ele lidera. Ele é aquele que arrebanha pessoas que vão me apoiar. Ele é aquele que abre a porta para mim, para algumas demandas que eu preciso de autorização. Alguns comentários, né? Eu tenho aqui direções de influência, se ele tem uma relação de influência acima. Eu tenho, por exemplo, um vice-presidente de relações públicas, ele tem uma relação
com o projeto que é acima do projeto. Eu sou gerente de projeto, eu estou com a relação com o nosso vice-presidente, o vice-presidente ele está acima. Ele tem outras pessoas que estão em relação abaixo do gerente, né? São pessoas com baixo poder, baixa influência. Eu tenho pessoas que têm uma relação mais externa. Eu tenho, por exemplo, um líder sindical que vai nos ajudar com liberações de documento. Opa, ele tem uma relação externa com o projeto. E aí, outros que têm uma relação parelha. Eu estou com outro gerente de projeto, de um projeto semelhante, que vai me ajudar. Então, nós temos aí relações de influência. E aí, fase do ciclo de vida, né, que tem mais influência, se é na iniciação, se é no planejamento, já que o projeto ele tem esse nível, né, esse ciclo de vida, ele inicia, nós temos uma fase de planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, aquela parte interessada vai ter influências maiores em algum momento. Então, esse é o nosso registro de partes interessadas, é um baita documento, nós precisamos dedicar tempo na elaboração dele, e a partir do momento que eu tenho essa aba registro pronta, eu vou então começar a definir as minhas estratégias. Como eu vou trazer mais suporte por meio daquela parte interessada ou ainda reduzir sua resistência? E aqui que a gente vai trabalhar o engajamento, que é muito importante para o gerente de projetos. Aqui eu tenho um gráfico que é o nosso escalonamento entre poder e interesse. Então, quando eu tenho uma pessoa que tem um alto poder e um alto interesse no projeto, nós colocamos aqui que, opa, isso é prioritário para mim, eu preciso fazer isso agora. E eu tenho ainda, né, um outro exemplo de matriz, que é de influência, poder, interesse e impacto. Aqui a gente já tem várias dimensões em relação a isso, né? Matriz de influência, impacto, poder, interesse. E aí, a partir disso, desse cruzamento de diversas dimensões que caracterizam uma parte interessada, eu vou definir a ordem de prioridade do que eu vou fazer primeiro. Então, essa é uma planilha que o gerente precisa saber elaborar, precisa dedicar tempo a ela, e é uma planilha que muda ao longo do tempo. Mais pessoas vão entrando como partes interessadas no projeto e também mudando o seu nível de engajamento. Então, a planilha com informações bastante orgânicas, que o gerente ele tem que dedicar tempo para essa elaboração, tá bom? Esse é o registro de partes interessadas e é um documento muito importante para a gestão do gerente de projetos. Um abraço.